Hoje nós vamos estudar um assunto chamado campos magnéticos gerados ou produzidos por correntes, na verdade, correntes elétricas. Aqui nós temos um eletroímã usado na indústria, aqui nós temos um alto-falante. Isso são algumas das aplicações que podemos obter quando nós conhecemos como se produz, quando nós sabemos como se produz um campo magnético a partir de uma corrente elétrica. Então está aqui, os eletroímãs na indústria, o alto-falante, microfone, campainhas e uma grande quantidade de aparatos tecnológicos que nós podemos utilizar, nós podemos fabricar, nós podemos desenvolver a partir desse assunto. Então vamos aprender aqui como podemos calcular o campo magnético produzido por uma corrente num fio, por exemplo. De acordo com a lei de Biot-Savart, esse campo magnético ele pode ser calculado a partir desta expressão, onde mostra que um elemento do campo ele é proporcional à corrente e ele é inversamente proporcional à distância que separa o elemento do fio até o ponto P, onde nós queremos calcular o campo magnético. Então vamos olhar para essa figura aqui. Então nós temos um fio percorrido por uma corrente, foi delimitado um elemento do fio, um elemento ds. ds aqui é um pedacinho do fio. Então nós estabelecemos aqui em azul um vetor que é IDS. Na verdade, vetor é apenas o ds, um elemento de comprimento desse fio por onde a corrente passa. Nós temos um vetor R que separa esse elemento do fio até o ponto P, onde nós queremos calcular o campo magnético. Então, de acordo com a lei de Biot-Savart, o campo magnético pode ser obtido a partir desta expressão. Aqui nós temos uma constante que nós chamamos de constante magnética. Essa constante magnética para o vácuo, ela tem esse valor, que é 4π vezes 10 elevado a menos 7 Tesla metro por ampere. Tesla, conforme nós já sabemos, é a unidade para campo magnético. Então, a partir da lei de Biot-Savart, nós vamos obter campos magnéticos para algumas configurações de correntes. Corrente num fio retilíneo muito comprido, corrente numa espira, corrente em um solenoide. Então são coisas que nós vamos ver mais adiante. Na forma de vetor, a lei de Biot-Savart pode ser escrita através desse produto vetorial. Podemos retornar nessa equação aqui, concluindo então que esse ângulo θ, ele é o ângulo formado entre quem? Entre ds e r. Então, ângulo formado entre ds e o vetor r, ou a orientação de r, que é o r chapéu. Então, voltando lá no nosso curso de álgebra linear, nós vamos ver que esse dB, esse elemento do campo, ele tem que ser perpendicular. Ele é, na realidade, perpendicular ds e também perpendicular, e esse dB é também perpendicular ao r chapéu. Definindo o vetorzinho dB em relação aos vetores ds, vou chamar isso aqui de ds, esse aqui de ds, e vou chamar isso aqui de r chapéu. R chapéu, ele mostra a direção do r, do vetor r. Então, para definir essa direção, você vai apoiar esses 4 dedos, mão direita, no ds,
vai dar um tapa nesse DS, trazendo o DS para cima do DR. De novo, após 4 dedos no DS, dá um tapa trazendo esse DS até o R e a direção do polegar vai dizer qual é a direção do DB. Então, de acordo com a álgebra, o nosso DB, nesse caso especial aqui, vai ser um DB apontando para dentro do papel, para dentro do plano da tela do computador. Então agora vamos começar os casos específicos. O primeiro deles, o campo magnético produzido pela corrente em um fio longo e retilíneo. Então nós vamos, a partir da lei de Biot-Savart, nós vamos chegar nessa expressão aqui, ó. Sendo que I é a corrente que atravessa o fio e R é a distância que separa o fio daquele ponto onde eu quero calcular o campo magnético. Então é preciso ter bastante clareza sobre o que está escrito aqui na equação. O que está mostrando aqui na figura? Olha para a figura aqui, ó. Esse X aqui representa uma corrente entrando no papel. E aí eu quero calcular o campo magnético para um ponto que está distante desse fio. Esse ponto pode estar nessa posição, esse ponto pode estar nessa posição, esse ponto pode estar nessa posição, em qualquer posição no entorno do fio que fura, nesse caso aqui, a tela do computador. Antes de fazermos a demonstração desta equação, como se chega nessa equação, nós vamos analisar sentido e direção do campo magnético. Aqui está mostrando apenas o módulo e como nós sabemos que isso aqui é um vetor, nós vamos interpretar aqui qualitativamente a direção e sentido do campo gerado por o fio percorrido por corrente. Então, nesta figura foi mostrado um fio conduzindo a corrente, no caso aqui, entrando na tela do computador. Aqui, mostrando outros casos, um fio apoiado na tela do computador, conduzindo uma corrente para baixo. Aqui, um fio apoiado na tela do computador, conduzindo uma corrente para cima. E como é que nós vamos proceder para decidir o sentido do campo magnético? Vamos avaliar aqui então. Vamos pegar a letra A, esse fio conduzindo corrente para baixo. A regra da mão direita que nós vamos usar é a seguinte: você vai apoiar o polegar no sentido da corrente, polegar, sentido da corrente. Usando a mão direita, você vai imaginar segurando o fio e, se você quiser avaliar o campo do lado esquerdo desse fio, o campo vai ser entrando na tela do computador. Olha aqui, ó, xizinho entrando na tela do computador. Se você seguir o sentido mostrado por esses 4 dedos e continuar com seus 4 dedos aqui, ó, circulando o fio, esses 4 dedos vão estar apontando, nesse caso aqui, do lado direito do fio, letra A. Nesse caso, os 4 dedos vão estar apontando para fora da tela do computador. Então, pontinho significa campo saindo do plano do papel. E agora, se nós tivermos um fio conduzindo corrente para cima, continua valendo a regra da mão direita. O polegar indica o sentido da corrente. Você segura o fio com a mão direita, polegar indicando a corrente. Os 4 dedos vão indicar o sentido do campo magnético. Então, nessa região esquerda do fio, o campo vai ser saindo. Se você continuar contornando o fio com a sua mão, esses 4 dedos aqui, nessa região aqui, vai estar apontando para dentro. Por isso, do xizinho, campo apontando para dentro. Então agora vamos partir para a demonstração desta equação que nós apresentamos aqui inicialmente. Nós queremos mostrar que o campo magnético gerado no entorno de um fio
retilíneo muito comprido é dado por esta equação. Então, vamos partir para a dedução agora. O que foi feito aqui? Foi apresentado um fio de comprimento muito grande. Aqui nós pegamos apenas um elemento, nós pegamos apenas uma parte S do fio. Aqui nós temos um elemento ds, o elemento de S sendo esse elemento infinitesimal. Aqui nós temos o R. R representa a distância entre o ponto onde eu quero calcular o campo magnético e o fio. De acordo com a lei de Biot-Savart, o dB, o elemento do campo, é dado por μ0i sobre 4π, que multiplica o produto vetorial ds vec r chapéu dividido por r ao quadrado. Então, já que é um produto vetorial, nós temos que o módulo é, olha aqui, dB vetor, aqui dB módulo. O módulo vai implicar, então, em, aqui, ds vec r chapéu. Então, nós vamos ter ds vezes 1, porque o módulo de r chapéu é 1. Então, ds vezes 1 vezes seno de θ, sendo que o θ é o ângulo formado entre ds e r chapéu. Olha o θ aqui na figura. Então, integrando dos dois lados, então a integral de dB é simplesmente b, e a integral de todo esse segundo membro vai ficar escrita aqui. Admitindo que a corrente aqui seja constante, esse i pode sair para fora da integral. A constante magnética, μ0, sai para fora da integral, 4π também sai para fora da integral, conforme mostrado aqui. Ficando na integração apenas esse termo aqui. Aqui está faltando um 2. Então, continuando aí, nós vamos ter o ds, seno de θ ds sobre r quadrado. Agora nós vamos olhar para essa figura, nós vamos pegar emprestado já uma teoria estudada na matemática, lá na parte de eletrostática, e vamos trazer para aqui para o magnetismo. Por isso que eu fiz algumas mudanças de variáveis aqui nessa figura. Aqui tem θ, aqui tem alfa. Note que θ e alfa são ângulos suplementares. θ e alfa são ângulos suplementares, ou seja, somando alfa com θ vai dar 180 graus. E se θ e alfa são suplementares, o seno de θ é igual ao seno de alfa. Aqui, estamos falando de um triângulo retângulo, aqui é um ângulo reto entre R e S. Nós temos um ângulo reto, um ângulo 90 graus. Então, alfa e beta são ângulos complementares. Somando alfa com beta, vai dar 90 graus. Alfa e beta são complementares. Quando dois ângulos são complementares, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro ângulo. Seno de alfa é igual ao cosseno de beta. Por isso foi feito essas mudanças aqui. Então, nós temos aqui, lá da lei de Biot-Savart, mantém tudo aqui. Agora aqui foi feita uma mudança de variável. Olha, seno de θ, seno de alfa. Veja a consideração aqui. Agora, trazendo para aqui, note que eu troquei o seno de alfa por cosseno de beta. Alfa e beta são ângulos complementares. Então, seno de alfa é igual a cosseno de beta. Então, aqui por estar seno de alfa, eu coloquei cosseno de beta. Isso vai facilitar a nossa matemática mais adiante. Nós vamos usar o mesmo formalismo que nós já usamos na eletrostática. Outra informação de geometria é essa relação aqui, entre R, S e R grandão. Teorema de Pitágoras. Razões trigonométricas. Tangente de beta é S sobre R. S é igual a R tangente de beta e ds é R secante ao quadrado de beta d beta.
fazendo a derivada aqui. Então, com essas considerações, está aqui o cosseno de beta. Vamos manter cosseno de beta no lugar de ds. Olha aqui quem é ds. Estou trazendo todo esse ds para substituir aqui, ó, e vai ficar, portanto, r secante ao quadrado de beta d beta. E aqui o r ao quadrado sendo substituído por rzão ao quadrado mais s ao quadrado. Então aqui está toda a expressão mostrada aqui em cima, exceto esse r que foi colocado em evidência. Foi colocado r ao quadrado em evidência, então vai ficar 1 mais s ao quadrado sobre r quadrado. Aqui está faltando um quadrado. Coloquei aqui então o quadrado, agora está certinho. Então, nós temos aqui 1 s quadrado sobre r quadrado é tangente quadrado, tangente de beta ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado de beta é secante ao quadrado de beta. E no numerador mantive tudo. Então aqui nós temos b que é igual a μ0i, cosseno integral de cosseno de beta d beta. Aqui nós vamos lembrar que o beta ele vai variar de menos 90 a mais 90. Por que ele tem que variar de menos 90 até mais 90? Olha aqui para a figura, olha para essa figura aqui. Ó. Vou representá-la aqui. Ó. Então está aqui o fio, está aqui o ponto onde eu quero calcular, aqui é o ponto P, onde eu quero calcular o campo magnético. E aqui eu tenho um pedacinho do fio, um ds. Eu quero avaliar o campo nesse ponto P. Aqui está o ângulo beta. Aqui está o ângulo beta. Quando pelo fato desse fio ser muito comprido, quando eu tiver bem distante aqui, olha o que vai acontecer. Esse ângulo beta aqui está aproximando de quem? Está aproximando de mais 90. Quando eu fizer a mesma coisa aqui para baixo, esse ângulo aqui vai estar aproximando de quem? De menos 90. Então, para eu pegar um fio muito comprido, um fio longo, eu vou ter que variar o θ de menos 90 a mais 90. Por isso, dessa informação aqui. A integral de cosseno de beta, nós sabemos que é seno de beta. E aí nós vamos ter que variar o seno de beta de menos 90 a mais 90. Seno de mais 90 é 1, menos seno de menos 90. Então vai ser 1 menos 1, e que vai dar 2. Tá aqui. Finalmente nós vamos chegar nesta informação aqui. Que o campo magnético, ele vai ser, simplificando 4 com 2 aqui, o campo magnético vai ser μ0 vezes I, 2 dividido por 2π sobre R. Isso é válido para quem? Para um fio muito longo e retilíneo. Nós estamos avaliando o campo magnético a uma distância R do fio. Esse fio é percorrido por uma corrente I e o campo magnético é então dado por esta expressão mostrada aqui. Outra informação importante a ser tirada dessa equação e olhando para essa figura é a seguinte. Veja a figura aqui. Ó. Note que quando estamos mais próximo do fio, a densidade de linhas é maior. Ou seja, se eu traçar um segmento aqui nessa direção, segmento horizontal aqui, e se eu olhar para a região mais próxima do fio, eu vou ver que a densidade de linhas é maior do que a densidade de linhas aqui mais distante do fio. Essa densidade de linhas, ela vai dizer também o quanto o campo magnético é mais intenso ou não. Densidade de linhas menor, campo menos intenso. Isso quer dizer que a partir do momento que nós afastamos do fio, repare que aqui é aquele fio entrando na tela do computador, conduzindo uma corrente entrando na tela do computador, ou seja, entrando no papel. Então, quando eu afasto desse fio, o campo se torna menos intenso.
É isso que está dizendo na equação. O campo é inversamente proporcional à distância r. Aumentando r, o campo diminui.